Boa noite, meu nome é Guilherme e o nosso trabalho de Termodinâmica 2 vai abordar a obtenção de hidrogênio verde a partir de biomassa. O nosso grupo ele é composto por mais 3 integrantes, o Maurício Aguiar, o Luiz Otávio e a Sabrina Sante. Um dos grandes problemas ambientais tem sido as emissões antropogênicas de gases do efeito estufa. O aumento da população, consequentemente o aumento do consumo de energia, faz com que a sociedade busque novas alternativas de energias renováveis para substituir o uso de combustíveis fósseis. Sobre as fontes de energia. As 3 principais fontes mundiais de energia hoje são o petróleo, o carvão e o gás natural. Essas 3 juntas refletem cerca de 81,63% da matriz energética global. No Brasil, essas 3 correspondem por 56,8% da matriz energética. E se nós formos olhar para o setor industrial, ele consome quase 42% de toda a energia global. Bom, devido ao aquecimento global e visando futuras crises de energia, a energia que vem da biomassa ela é uma forte alternativa para a gente minimizar os danos ao meio ambiente. Se a gente for olhar o contexto energético da biomassa, ela tem um equilíbrio entre emissão e absorção de CO2. Além de tudo, ela pode ser utilizada na conversão direta ou indireta na geração de energia. Vai depender do que a gente quer realmente. Aqui na imagem ao lado, a gente tem o ciclo completo da biomassa. A gente vai começar com árvores e plantas. A partir dessas árvores vão ser gerados produtos de madeira. A partir desses produtos é feito a biomassa. E essa biomassa ela vai ser utilizada na geração de energia. Na geração de energia, há emissão de CO2, que consequentemente vai ser absorvida por essas árvores e plantas que a gente usa para gerar a biomassa. Então, esse é um ciclo completo. Nesse exemplo, a gente está lidando com árvores. Então, a gente consegue ver bem, de forma básica, claro, como funciona. Além de tudo isso, ainda há a possibilidade de a gente obter da biomassa um gás redutor. Esse gás ele é produzido a partir da gaseificação com o vapor d'água do biochar e ele tem elevada concentração de H2. Há estudos para utilizar esse gás redutor na indústria siderúrgica, mas a gente vai ver melhor isso nos próximos slides. Agora nós vamos falar sobre a importância desse assunto na metalurgia. A busca por outras alternativas, principalmente renováveis e menos poluentes, tem se tornado cada vez maior devido aos impactos ambientais crescentes causados pela ação humana. A indústria metalúrgica, que é a nossa área, foi responsável somente em 2020 por cerca de 7 a 9% das emissões globais de CO2. E cada tonelada de aço produzida emitiu cerca de 1,84 toneladas de gás, dado da World Steel Association de 2021. Por isso, é de extrema importância buscar alternativas sustentáveis ao método atual de produção na indústria. Nesse gráfico, nós podemos ver
que é um gráfico de quilos de CO2 emitidos por tonelada de aço ao longo de décadas. Podemos ver a alta crescente nas últimas décadas, culminando esse interesse por outras alternativas. A magnitude das emissões no nosso setor é algo preocupante a longo prazo. Portanto, o que motiva uma nova forma de fazer a metalurgia é a questão ambiental, dado que agentes internacionais de clima apontam que deve haver uma redução de 50% das emissões do setor até 2050. Contribuição significativa com as metas mundiais para frear as mudanças climáticas. A etapa de redução do minério de ferro na siderurgia é um dos processos que mais emite CO2, pois nessa entra a maior quantidade de combustíveis fósseis devido aos processos necessários. Substituindo a fonte do redutor de ferro por algo sustentável e renovável, portanto, é um passo essencial na produção mais verde. A utilização de biomassa para a obtenção de hidrogênio verde é, dentre muitas alternativas, uma extremamente interessante e produz gases promissores suficientes para ser a opção ou até substituir os combustíveis minerais nos processos de produção dos metais. Também gostaria de falar que, assim como muitas outras, a importância da utilização de biomassa na indústria metalúrgica vai além do âmbito da própria indústria e beneficia também a comunidade de onde se retira a matéria-prima. Como a biomassa pode vir da serragem, por exemplo, das cascas de plantas, de outros materiais orgânicos, a indústria subsidia os produtores e até mesmo pode controlar a sustentabilidade da fonte dos materiais. Portanto, todo o ciclo produtivo fica mais limpo. Somando a isso, ainda há menos gastos com combustíveis fósseis para exportação a locais onde não são disponíveis. A biomassa, por vir das mais diversas fontes, está disponível no mundo inteiro, não sendo necessário exportá-la, ao menos não tão grande escala como o carvão, por exemplo. Aqui na imagem do lado eu coloquei os processos de conversão térmica em biomassa, os produtos gerados e suas aplicações. Para nós, temos que destacar esses dois últimos ali, o processo de gaseificação, que faz o produto biochar e o gás hidrogênio. Além das iniciativas de empresa, há também iniciativas governamentais para o desenvolvimento dessas tecnologias. A União Europeia, em 2015, iniciou um programa chamado UCUS, que é a Ultra Low Carbon Dioxide Steelmaking, com o objetivo de diminuir as emissões de CO2 na indústria de ferro e do aço. Entre várias soluções, há uma que mais se destaca para o nosso, que é a CORS 50, que inclui várias possíveis atitudes relacionadas à utilização de H2 e o desenvolvimento de tecnologias para a redução do minério de ferro, usando o gás hidrogênio, como agente redutor, com o objetivo de diminuir o consumo de coque no alto forno. E por fim, gostaria de dar exemplos. O primeiro, eu gostaria de falar sobre a empresa Aço Verde do Brasil, que tem empresa em vários estados do Brasil e se destaca como um exemplo de aplicação da biomassa na indústria metalúrgica. Segundo ela, é a empresa siderúrgica a alcançar o marco de carbono zero, a primeira a alcançar o marco de carbono zero no mundo, utilizando madeira de reflorestamento. No caso deles é o eucalipto, para a produção de cerca de mais de 600 mil toneladas de aço por ano. Essa empresa pode ser um exemplo de caminho para a indústria metalúrgica focada também na diminuição de emissões de CO2. Outro exemplo que eu queria dar era, para ter um exemplo mais literal, é a produção de gás redutor através da gasificação de biochar. Biochar, como eu expliquei antes, é o carvão da biomassa. Nesse estudo, feito aqui na URGS, duas biomassas, o capim de elefante e a paras de couro, foram utilizados para a produção de um gás com elevado teor de H2 e CO. Estes que são
responsáveis por cerca de 70% da energia armazenada na biomassa. Esse é um método muito interessante, limpo para obtenção de um agente redutor, configurando um exemplo essencial para a compreensão do que é um processo sustentável. Agora, fazendo uma perspectiva para o uso de gás hidrogênio no futuro, nós vemos uma forte tendência ao aumento do uso desse gás em diversos processos. Esse gráfico mostra a transição do sistema energético global. Historicamente, a humanidade tem usado combustíveis com elementos sólidos, como a madeira e o carvão, e líquidos, como os óleos derivados do petróleo. Pesquisas indicam que formas gasosas devem dominar o sistema energético no futuro, com destaque para o hidrogênio, por todas essas questões de sustentabilidade que nós temos visto. Este gráfico mostra os principais setores que devem captar a demanda de hidrogênio. Entre eles está a produção de ferro e aço, que hoje representa uma parcela pequena da demanda, como apontado anteriormente. Considerando o uso de biomassa na produção de hidrogênio, o Brasil detém potencial nesse cenário, visto que somos o segundo maior produtor de biomassa do mundo. Ainda que a biomassa brasileira tenha como destino essencialmente a produção de etanol, com fomento a pesquisas na área, o país pode se tornar um importante polo dessa tecnologia. Um dado interessante foi mostrado por essa pesquisa, levando em consideração o custo de expansão de fontes energéticas. E foi constatado que a biomassa está entre as mais baratas de se expandir. Bom, então, entre as pesquisas importantes para a otimização da produção de hidrogênio está a procura de tipos de biomassa ideais para o processo. O gráfico mostra de maneira simplificada o rendimento de H2 em alguns tipos de biomassa. Isso está relacionado essencialmente à quantidade de hidrogênio nas moléculas desses elementos. Obrigado por assistir.